Meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ederson Emerick, da Igreja Presbiteriana Emanuel, em Boca Raton, na Flórida. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, mas antes queria compartilhar algumas orientações pastorais diante do que nós estamos vivendo nestes dias. Não se sinta mal por acompanhar esta programação pela internet. O momento exige que nós façamos assim. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, ainda que nós não estejamos juntos no mesmo lugar, porém o nosso coração está diante do Senhor, presentes na presença do Senhor. Mas também não se acostume a acompanhar o culto só pela internet. Ore para que em breve nós estejamos juntos novamente na igreja, adorando e louvando o Senhor com entusiasmo ainda mais expressivo, celebrando a Cristo e agradecendo por sua proteção, por sua provisão e também pela sua bondade. Diante da crise que nós estamos passando, nós podemos fazer algumas coisas úteis no tempo em que nós aguardamos a poeira baixar. E, em primeiro lugar, ore ao Senhor por proteção e não só para nós, mas para todas as nações. Ore por uma conscientização da necessidade da participação de cada um com atitudes básicas, como lavar as mãos, sair somente em caso de necessidade e evitar aglomerações. Assim, nós podemos evitar que o Covid-19 se espalhe ainda mais. Ore pelos pastores e igrejas, para que hajam com sabedoria nesse momento tão importante, também momento de incertezas, de apreensividade, que os pastores, os líderes, cuidem bem com amor e compaixão do rebanho que o Senhor lhes confiou. Ore também pelos missionários espalhados ao redor do mundo, para que tenham provisão vinda dos céus. E ore para que no lugar da murmuração, das críticas, críticas impensadas, das opiniões infundadas, sejamos prudentes, cautelosos e também sábios. Ore para que diante de tudo o que está acontecendo, a igreja seja fortalecida, o evangelho seja proclamado e o nosso trino Deus seja glorificado. Uma outra coisa muito importante, eu gostaria ainda de compartilhar com você. Aproveite o tempo em família, meu querido, para buscar ao Senhor e aprender mais da sua palavra. Estejam juntos ao redor da palavra do Senhor. E por último, crie uma expectativa de retorno do convívio dos santos e se disponha a dedicar ainda mais a sua vida ao Senhor, à obra do Senhor, com zelo, com amor e também com persistência. E reflita sobre sua vida espiritual e ajuste os detalhes que sejam necessários para você viver de fato uma vida que agrada a Deus. Pois bem, ditas essas coisas, agora eu gostaria de compartilhar com você a palavra do nosso Deus. Queria que você acompanhasse a leitura do texto que nós vamos ler, Salmo 145. Nós vamos meditar sobre o tema Exaltando o Deus Providente. A Bíblia nos diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da tua glória, da glória do teu reino, e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ó Senhor, o Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento.
Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo sempre. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e transforme a nossa vida, e que nós depositemos uma confiança plena no Senhor nesses dias difíceis que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Davi fez questão de destacar o caráter bondoso e compassivo do nosso Deus. Ele mostra quão próximo Deus está daqueles que o amam. A Bíblia nos diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, o socorre e o salva. É impossível, meus amados, passarmos um dia sequer nesta terra sem que haja alguma coisa que nos deixa assustados. Tragédias, acidentes, violências, maldades sem fim provocadas pelos homens. Mas também não só os homens agem maldosamente, como a terra geme por sua restauração e protagoniza as mais elevadas manifestações desregradas de uma natureza afetada pelo pecado. Por isso, meu amado, acompanhemos cada vez mais, com mais frequência, as coisas que têm acontecido e busquemos ao Senhor. Nós presenciamos terremotos, furacões, tornados, enchentes, enfermidades, epidemias, pandemias e por aí vai. Como consequência de tudo isso, o clima de medo, de ansiedade, de desespero toma conta do coração de muita gente, a ponto de alguém já ter expressado sua dúvida sobre a bondade de Deus com a frase: se Deus existe, ele não pode ser bom. Para muitos é difícil conceber a realidade de um Deus supremo que ama, que se importa com o homem e que o abençoa por causa dos fardos pesados da vida. Portanto, meus queridos, o conceito que temos de Deus não se baseia nas experiências vividas no nosso dia a dia. Nossa confiança e nosso conceito de Deus é baseada na palavra de Deus. Ainda que as experiências vividas pelo povo de Deus sejam suficientes para provar quão grande e bondoso é o Senhor, mas o conceito que temos de Deus se baseia na sua palavra. No Salmo 145, o salmista descreve o que ele conhece de Deus, enfatizando os seus poderosos feitos. Ele sabia o que era viver nos lugares mais inóspitos e também nos lugares mais confortáveis, como, por exemplo, um palácio. A sua visão de Deus e das coisas celestiais apresentam um verdadeiro contraste com a realidade terrena. Se sua visão estivesse somente para as coisas terrenas, relembrando suas lutas, seus pecados, seus inimigos, suas duras experiências, certamente ele sentir-se abatido. Mas quando olhava para o Senhor, o Deus em quem ele confiava, o Deus da provisão, da proteção, da salvação, ele se sentia fortalecido e em paz. Como diz o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi baseava sua segurança no conhecimento que ele tinha de Deus. Ele sabia que Deus é santo, é sábio, é poderoso. Ou que você também, meu querido, não firme os seus olhos nas coisas terrenas, mas no Senhor. Descanse nele. Assim como um garoto que passa pela assustadora experiência de um voo com fortes turbulências, mantendo a calma, por saber que o seu pai é o piloto, que nós também possamos também dormir em paz, ainda que a terra se transtorne no meio dos mares. 3 coisas eu queria relembrar ou lembrar com você diante desse texto, dessa passagem que nós acabamos de ler. Primeira coisa, lembre-se que grande é o Senhor. A Bíblia diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. O verso 3 nos diz isso. Davi sabia muito bem que Deus sempre esteve no controle de tudo que existe. Mesmo que coisas ruins acontecessem no mundo, nada pegaria Deus de surpresa.
Davi sabia que por mais dolorosa e assustadoras fossem as experiências dos homens, tudo passava pelo crivo da perfeição e da santidade de Deus. O verso 17 do Salmo 145 nos diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. A Bíblia nos diz, e a história nos mostra, que Deus sabe muito bem o que está fazendo e está governando tudo o que Ele faz, fruto da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Por isso, temos que aprender a agradecer em meio às adversidades. Somos chamados a glorificar ao Senhor, ainda que não entendemos o porquê das coisas acontecerem da forma que acontecem. O apóstolo Paulo orienta os tessalonicenses a serem gratos a Deus, dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceber a santidade de Deus e reconhecê-lo como Deus provedor em meio às adversidades é uma questão de fé. Por isso, creia em Deus, meu querido, confie em Deus e entregue a sua vida a Deus, pois Ele é santo, perfeito em todas as suas obras. Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia nos diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Veja bem, meus amados, pelo fato de Deus revelar e compartilhar conosco a sua grandeza, sua santidade, a sua perfeição, ou seja, os seus atributos, deveríamos todos nós bendizer o seu nome para sempre diante de todos os povos. Um rei que se relaciona pessoalmente com seu povo, revelando quão grande ele é, merece toda glória, todo louvor e toda honra. Mas, em segundo lugar, é preciso também que nós nos lembremos de que a misericordioso e bondoso é o Senhor. O verso 8 do Salmo 145 nos diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. A bondade e misericórdia de Deus se manifestam em sua sabedoria e na comunicação desta sabedoria aos homens. O homem, agindo com sabedoria, realiza feitos que correspondem ao propósito de Deus neste mundo. À medida que o mundo se desenvolve, a tecnologia, a ciência, a medicina, a providência de Deus vai se manifestando através dos atos dos homens, porque são eles instrumentos nas mãos do Senhor. Que coisa extraordinária, meu querido! Veja a declaração do salmista: sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, versículo 23 e 24. Nós podemos aqui perceber que Deus se manifesta na natureza. Quantas coisas extraordinárias Ele faz. Ele controla a posição dos astros, restringe as ações más dos homens maus, dá ordem ao vento para que se acalma. Tudo isso é fruto da maneira sábia de Deus controlar o universo que criou. Lembra de José? José vê a sabedoria de Deus revelada nas tragédias da sua vida. Ele disse aos seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Apesar de nós, meus amados, Deus manifesta a sua misericórdia e graça sobre todos nós. Você acredita em Deus? Confia na santidade e também na proteção de Deus? Reconhece a sabedoria de Deus? Então ore agora mesmo, onde você está, e peça a Deus para levantar pesquisadores da área de saúde para criar uma vacina contra este coronavírus que tem nos assustado muito. Deus pode todas as coisas. Você crê nisso? O melhor antídoto para a ansiedade é a frequente meditação sobre a bondade, o poder e a suficiência de Deus. Quando o santo pode confiadamente perceber que o Senhor é o meu pastor, ele deve extrair a conclusão: nada me faltará. Por último, meus amados, eu quero compartilhar com você o terceiro ponto, que diz: perto está o Senhor.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, diz o verso 18 do Salmo 145. Deus não está longe de nós, Ele está perto. Ele sabe muito bem do que passa no mundo, na sua família, na sua vida. O poder de Deus domina sobre tudo e sobre todos para cumprir seus propósitos. E Ele conhece todos os nossos dramas e nos auxilia em todas as nossas experiências, por mais difíceis que possam elas ser. Deus pode usar uma ordem natural para manifestar o seu poder, como, por exemplo, usar um remédio para manifestar a cura, como também manifesta o seu poder de maneira sobrenatural, como, por exemplo, os médicos veem desaparecerem um tumor de um câncer, por exemplo. Deus pode agir usando os meios que Ele quiser, como também pode agir livremente, seguindo a sua sublime vontade. O poder soberano de Deus está a serviço da sua vontade. Ele faz o que quer, onde quer, sobre quem quer. Ele tem todo o poder. Seu poder nos salvou do domínio do pecado, nos livrou da morte e nos deu salvação. Pelo Evangelho ouvimos sobre sua imensa bondade e cremos em Cristo para a vida eterna. Como está o seu coração, meu amado? Você crê em Deus? Entregue os seus cuidados ao Senhor, Ele é grande, Ele é misericordioso, está bem presente em nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Eu queria concluir esta pequena meditação dizendo o seguinte: diante das lutas da vida, Davi descansava em Deus e tinha paz em seu coração. Diante das pressões deste mundo em que estamos passando, eu quero encorajar você a descansar em Deus e a viver cada dia de cada vez. E viver em paz. Tem uma ilustração que diz que durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado alemão foi recrutado para o exército. E ele era um ex-cristão durante uma batalha, ele e outros soldados foram feridos por uma granada ao tentarem atravessar um campo. Quando recobrou a consciência, ele descobriu que todos os seus companheiros estavam mortos. Ele mesmo estava bastante ferido. Procurou se arrastar até o grande buraco produzido por uma bomba e ali ficou enquanto as balas passavam por sobre sua cabeça. Não havia esperanças de viver muito tempo naquela situação. Estava sozinho e ferido. Então ele se lembrou de Jesus e da religião que abandonara. Havia aprendido na igreja que Deus nunca abandona seus filhos e de alguma forma isso trouxe conforto para o seu coração. Sozinho, em meio à guerra, ele sentiu vontade de orar. Tentou ajoelhar-se, mas não conseguiu. Então ele prometeu a Deus que, se fosse salvo, o serviria pelo resto da sua vida. Na manhã seguinte, sentia muita dor por causa dos ferimentos, sentia fome também e, de repente, viu uma galinha caminhando pelo campo de batalha. Ela veio na direção dele e botou um ovo a menos de 1 metro de distância. O ovo foi uma bela refeição para o soldado, que permaneceu por mais 5 dias naquele buraco. Durante todo esse tempo, a galinha caminhava até o mesmo lugar e punha um ovo. No 6º dia, a batalha acabou e o soldado, resgatado pela Cruz Vermelha, foi levado para um hospital do exército e logo se recuperou dos seus ferimentos. Aquele soldado cumpriu sua promessa e dedicou a vida a Deus. Ele sabia por experiência própria que Deus está do nosso lado em todos os instantes. Você possui essa confiança no Senhor, meu querido? Tem colocado sua vida diante do Senhor? Que o Senhor te abençoe, meu amado, e esteja atento. Eu gostaria de recomendar você estar atento às coisas que nós temos compartilhado, a palavra de Deus. Que Deus traga paz e conforto para o seu coração. Que essa semana seja uma semana de bênção e de paz. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz.